Então, voltamos hoje ao capítulo 13, né, do Evangelho de João. Pensei em a gente ler até o 17. Vou começar a leitura. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo sempre o diabo que já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois disso, levantou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, lava-me os pés. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não jorrar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois mais todo está limpo. Ora, vos estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Depois que lhe lavou os pés, tomou o manto, tornou a se assentar à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Na verdade, vos digo que não é servo maior do que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Bem, esse é um capítulo, um trecho que vai falar exatamente sobre alguns acontecimentos próximos da última ceia, né, do último momento. Embora o Evangelho de João não relate assim, como Mateus, Marcos e Lucas, a ceia propriamente dita, mas esses acontecimentos nesse momento são muito ricos, né, que João comenta. E assim, sempre pensando nessa reflexão, né, que a gente procura fazer, a gente sabe que às vezes muito desses trechos são inspiração para pregações, mensagens, né? Mas como o nosso objetivo é mais a reflexão mesmo, ler junto, né? Pensar junto diante do Senhor, refletir diante do Senhor, a gente pode ir indo assim, trechinho a trechinho e pensando um pouquinho assim, em como é o Senhor, como é o coração dele, como ele age em algumas situações e como nós agimos, né? O versículo 1, ele me confronta basicamente quando ele começa a relatar o final da parte A, depois da vírgula, quando diz assim: sabendo Jesus que havia chegado o tempo de deixar esse mundo, né? Ninguém sabe o momento de partir, ninguém sabe o momento de morrer. Eu acho particularmente que isso é até uma bênção, porque imagina se a gente soubesse, Edson. Eu fico ansioso por coisa pequena. O André já foi na mosca, né? A gente fica ansioso, rapaz, quando alguém comenta que a gente, né,
sei lá, vai para um outro lugar no trabalho, tem uma outra função, a gente já fica preocupado com o que vai fazer, né? Ou quando aparece alguma situação de promoção, algum desafio, a gente já faz tantos pensamentos, cara. Já gasta tanta energia na nossa mente, sabe? Em tudo isso, em coisas tão pequenas, né? Como o Espírito Santo orientou o Rodrigão a orar. Às vezes numa mudança de uma casa, que às vezes chegou o momento da gente sair dali para outro lugar, né? E a gente se preocupa tanto. Assim, eu estou dizendo por mim, né? As coisas que vai ter que resolver, ou da outra casa, puxa isso, tira o nome, tem problema na água, na luz, no gás. Imagina se a gente soubesse o dia da morte. Imagina se a gente soubesse o dia da nossa partida, né? Se quando fosse chegando o ano, o mês, o dia, particularmente, quando a gente reflete sobre isso, a conclusão é que a gente chega aqui é uma bênção. Deus não falar com a gente o dia da nossa partida. Literalmente é uma bênção. Apesar de ser contrário a tudo que a gente imagine ou pense, né? E muitas vezes a gente fica chateado até com isso. No final, resta para a gente abaixar a cabeça e reconhecer que Deus é bom, misericordioso e sábio. Ele sabe aquilo que Ele pode compartilhar com a gente fazendo bem, e aquilo que não compartilhando com a gente, Ele também está fazendo bem. Por isso que eu acho que é muito propício quando Isaías entende isso, diz, inspirado por ele, eu sei bem que pensamentos tenho a respeito de vós. E são sempre pensamentos de bem, para que vocês tenham o fim que eu vos tenho desejado. Diferente do que a gente imagina por causa das decepções criadas, das expectativas, dos dias que às vezes são bons, às vezes são maus, às vezes as coisas dão certo, às vezes dão erradas, a gente flutua muito e oscila muito em função disso. Mas uma coisa que me impressiona muito em Jesus é ele está dizendo assim, eu sei que chegou o último dia, está chegando o próximo. E isso não mexe com ele. Caramba! E ele lida com isso de uma forma assim, minimamente maravilhosa, né? Assim, puxa vida, chegou o dia, do mesmo dia que eu vim, e os anjos declararam no campo aos pastores, né? Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Hoje nasce o Salvador do mundo. O dia que ele planejou para eu entrar, e agora está chegando o dia de eu partir e retornar para ele. E essa convicção, essa clareza para ele só deixa o coração dele mais descansado de que tudo está sendo feito conforme a vontade do Pai. Jesus ele tinha um entendimento de propósito, de por que a morte dele, né? E por que da morte dele. Você está falando, eu estou lembrando de um outro caso que a gente estava conversando aqui, de Ezequias, que o profeta chega para ele e fala assim, ó, arruma tua casa que tu vai morrer. Aí ele começa a chorar, começa a clamar e tal, aí o profeta sai e Deus fala, não, avisa para ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Só que esses 15 anos de vida, ele dá o start da escravidão de Israel lá da Babilônia. Quer dizer, que ele mostra toda a riqueza do reino para os enviados mensageiros do rei da Babilônia. E aí o profeta chega para ele e fala assim, ó, porque tu fez isso, teu povo vai ser escravo agora. Então assim, ele pediu vida, mas ele não tinha entendimento de propósito daquilo. E Jesus, ele tinha, por isso que ele apesar de ter clamado, ter orado, ter falado, sabe, se possível, passa de mim esse cálice, ele sabia que a vontade de Deus era soberana, e se Deus estava determinando a morte dele naquele momento, é de propósito. Isso que falta pra gente mesmo. Falta mesmo. Eu sinto na minha vida, falta muito essa convicção de que o que Deus está direcionando e às vezes até permitindo é para o meu bem, né? Paulo, depois de um tempo considerável, já estava escrevendo para os irmãos de Sione em Roma, já era parte meio para o fim do seu ministério, ele disse, puxa, depois de Romanos 7, 8, que deve ter sido bem doloroso para ele, ele já diz assim, agora eu sei, entende? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, seu eterno propósito. Então assim, puxa, é isso mesmo, cada fração da minha vida, cada pedaço bom ou ruim, cada dia bom ou mal, como o Jó relatou, sabe, cada dia que eu respirei leve, cada dia que foi tremendamente pesado, tudo isso está contribuindo, sabe, tudo isso está
Deus está trabalhando para algo maior que eu não consigo entender nesse momento. Talvez, como foi orado também, falta luz, né? Como diz o Salmo 36, a gente teve a oportunidade de compartilhar ontem. Na tua luz, veremos a luz, né? Não temos condição nem, como Davi fala, de discernir as nossas faltas, né? Quando eu reconheço, Rafael, que pequei ou errei? Quando a luz de Deus vem sobre mim. Porque se ela não vier, eu permaneço na ignorância, como Davi. Então eu não tenho condição nem de enxergar. Eu só tenho olhos, mas eu não tenho luz. Então é quando a luz de Deus vem, diz o salmista, aí é que eu posso ver a luz. Aí eu posso me dar conta de quem eu sou, da minha miséria, das minhas faltas, das minhas falhas, da minha pequenez, de quanto eu dependo dele. Mas toda essa consciência ainda vem quando ele derrama a luz. No versículo anterior ele até diz que tu és o manancial da vida, né? Então, ao mesmo tempo que dependemos dele para viver, dependemos dele também para ver, né? E essa dependência, essa sujeição, o Cristo, o Filho do Deus vivo, está tendo ela de forma plena. Ele reconhece isso em vários momentos, dizendo que ele só fala o que ele ouve o Pai dele falar, e ele só faz o que ele vê o Pai dele fazer. Então é uma obediência assim incondicional e plena, assim na sua totalidade, né? E assim, eu fico pensando, puxa, ele sabia o tempo, ele deixaria esse mundo, e o que restou para ele fazer, assim, não que ele não tenha feito, claro que ele fez, mas acho que se o Espírito Santo registra essa palavra aqui no final desse primeiro versículo, é importante a gente refletir sobre ela, e o que ele fez quando essa consciência está ficando cada vez mais clara da partida dele. Ele diz que amou cada um deles até o fim. Ele usou os últimos dias próximo à morte para amar. Isso é uma coisa impressionante. Eu não sei como eu usaria. Várias vezes eu já fui questionado na escola, ou alguns momentos assim, não de forma, às vezes, pensando no Senhor, mas as pessoas sempre falavam isso. Se falta um dia da sua vida, o que você vai fazer, né? Era aquela brincadeira assim, as pessoas, cada um falava, acho que eu viajaria, eu faria isso, eu aproveitaria, cada um faz ali uma contribuição do que faria. Jesus nos últimos dias, digamos assim, quase que nos últimos mesmo, ele entrou em Jerusalém, faltava 4 dias para Páscoa, quando seria ele mesmo o Cordeiro de Deus imolado. Naquele ano ele seria o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele usa para amar até o fim. Uma coisa que me chama a atenção, né? É como se não estivesse falando, talvez com os seus próprios atos, que amar nunca é demais. Eu, assim, na minha cabeça, Rafael, às vezes eu tenho essas falhas, eu falo assim, pô, mas eu acho que eu já fico com essa pessoa muito, né? Às vezes eu meço um pouco, ou eu quantifico, ou eu tento ver se é até ali mesmo, né? Eu fico pensando assim, Jesus amou esses discípulos até o fim. Isso é uma boa coisa e um bom exemplo para a gente tomar para a nossa vida, né? Cada vez a gente sabe, né? Ontem foi domingo, hoje foi segunda. Eu não sei se o domingo foi bom, a segunda foi melhor, mas eu sei que eu tenho menos um dia de vida. Isso é fato, né? Embora a gente não pense nisso. Cada vez que esses dias se reduzem, né? É pelo que o Senhor deixa aqui, nesse versículo 1, amar os irmãos, né? Como ele vai deixar realmente já no final do capítulo, não desse texto que a gente leu, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Né? Parece que amar é uma coisa boa para quem ama e não para quem é amado, porque normalmente no nosso conceito humano, o bom é ser amado. As meninas querem ser amadas por um príncipe, né? Os meninos querem ser amados por outros, né? Normalmente a gente quer ser o ser que recebe o amor, né? Mas a Escritura diz que melhor é o ser que dá o amor. Eu não consigo compreender isso com clareza, não tenho muita compreensão sobre isso, mas vejo o Senhor fazendo isso, vejo que isso é uma realidade e é um fato. Talvez pela mente caída, pelo nosso coração ainda muito afetado pelo pecado, pela noção de perda, de engano, de todas as coisas às vezes que o pecado faz a gente raciocinar e pensar dessa forma, a gente
não se entrega nessa questão de amar, né? Mas é como você falou, André, talvez fosse melhor Ezequias orar assim: Senhor, se chegou o meu último dia, Me ajuda a arrumar minha casa direitinho. me ajuda a arrumar minha casa e me dá sabedoria, né, para que eu possa te honrar nesses últimos dias. Né? Se talvez o objetivo do seu coração fosse honrar a Deus com os seus últimos dias. Para que ter muitos dias se eles não serão usados para honrar a Deus? Para que ter uma vida longa se ela não vai refletir em glorificar a Deus? Não, uma palavra de equilíbrio, né? Não que haja problema, pelo contrário, que Deus dê vida longa a todos. Eu não estou querendo de forma alguma falar o contrário disso, não. Mas é só a reflexão que também faz com que a gente pense sobre esse aspecto de que talvez fosse melhor esse aqui: Senhor, se for da tua vontade, prolonga os meus dias, mas antes de tudo ajuda-me a honrar os meus últimos dias, preparando bem a minha casa. Um coração, quando é voltado para o Senhor, quando ele é voltado em agradar a Deus, ele sempre vai estar preocupado, né, em como ele está diante de Deus. Como o salmista falou, que os meus pensamentos sejam agradáveis a ti. Né? Mas quando aquele coração ainda está por demais afogado e turbado por pensamentos terrenos, o que ele vai querer é mais. Ele quer mais vida, ele quer mais bênção, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, independente de como esse mais vai ser dado. Né? Então, assim, Moisés era um homem bastante inteligente, naturalmente falando. Ele estudou exatamente, digamos, com a nata egípcia da época, e fez as maiores construções, talvez entre pelo menos as 7 maravilhas do mundo, né? Aquelas pirâmides se encontram até hoje, quando as pessoas vão lá, ficam impressionadas, né, com a construção. Uma pessoa extremamente sábia, humanamente falando, e depois, quando foi chamada por Deus, uma pessoa também que recebeu de Deus muita sabedoria. E no Salmo 90, o Rodrigão também orando me chamou a atenção: Tu és Deus de eternidade a eternidade. É como Moisés começa a sua oração. Ele diz assim: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Um versículo muito usado às vezes em aniversários, em momentos de comemoração de alguns irmãos. Era tranquilo a gente entender que Moisés sabia contar, né? Contar matemática, física, construção, edificação era uma coisa para ele. Ele de alguma forma estava entendendo que Deus, aquele Deus que ele orou lá de eternidade a eternidade, tem uma forma de contar que ele não sabia contar, né? E ele pede a Deus para ensinar ele a contar, para que ele alcance um coração sábio, para que os dias que ele viva aqui na terra, ele viva de uma forma agradável a esse Deus, e que esse Deus conte esses dias. Não é o objetivo aqui dessa segunda, mas do dia de hoje, mas assim, tendo uma oportunidade futura, se a gente estudar bem o capítulo 5 de Gênesis, depois também parte de Juízes, a gente consegue perceber que Deus vai deixando algumas pistas em relação a isso, né? A genealogia que vem de Sete, que substituiu Abel, toda ela tem registros de números, né? Então, olha, Sete viveu X anos, teve com X anos o seu filho, Enoque viveu X anos, teve X anos o seu filho, Matusalém, né? Lameque, Noé. Se nós pegarmos a descendência de Caim, ela não tem contagem numérica, né? As diferenças numéricas também, muitas vezes, entre o livro de Atos, né? Entre o livro de Atos e o livro também histórico de Juízes, muitas vezes elas não são confronto, elas são a forma cronológica de contar da forma que Deus conta. Deus só conta quando aquele indivíduo está na presença dele. Quando ele não está, ele não conta. Não tem contagem, né? Então Moisés está falando: ensina-me a contar, ensina-me a entender como o Senhor conta, para que possa ser contado os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, né?
Ele está fazendo aquela reflexão, um homem que viveu 120 anos, né? Então, assim, esse primeiro versículo do capítulo 13, ele de certa forma desperta, até também queria ouvir os irmãos assim, nesse sentido, que chamou a atenção o coração de cada um, né? Do Senhor saber o momento do seu fim e lidar sem ansiedade, sem perturbação, né? E ainda conduzindo os seus últimos dias, porque cada vez que vai chegando o último dia, irmão, eu vou ser sincero do meu coração pelo menos, vai dando mais angústia, como eu falei com os irmãos. Se eu soubesse que eu fosse viver até sexta, irmão, hoje eu já estaria aqui com os irmãos assim, tentando aproveitar ao máximo, mas terça, quarta, mas quinta eu já estaria assim, sabendo que sexta eu vou partir. Eu teria dificuldade de lidar com isso. E a gente percebe o Senhor usando cada dia daquele de uma forma cada vez mais agradável ao Pai. Uma oferta de cada dia que ele vivia, cada vez mais um incenso agradável ao Pai, até que ele inclinasse a cabeça no madeiro e entregasse o seu espírito e declarasse: Pai, está consumado. O que parece assim ao coração dos irmãos o fato de ser uma bênção a gente não saber o último dia e de perceber assim Jesus conduzindo dessa forma? O que os irmãos eu percebo que Jesus ele não tinha uma coisa que nós temos, que é a sensação de finitude. A sensação de que, vamos dizer Deus nesse exemplo, se eu soubesse que a minha vida iria só até sexta-feira, no meu coração, no meu entendimento, sexta-feira acabou tudo. E é isso que traz essa tristeza, o lamento, sabe? Você acha que você está perdendo alguma coisa. Mas Jesus, a gente falou que ele tinha esse entendimento de propósitos, que existia algo maior, que na verdade era só a gente brinca muito assim, fazer a passagem. Literalmente ele fazia a passagem, sabe? Tipo, ele entendia que não ia terminar ali naquela cruz. A cruz era só o começo. Então, assim, eu acho que esse é o principal contraponto entre a gente, o nosso entendimento e o entendimento de Jesus naquele momento. Essa sensação de é só o começo. Tem uma curiosidade assim, muito interessante que você está falando, mas Deus é amor. Jesus vem e ele tem a consciência, às vezes a gente fala, né? Nós não somos daqui, mas então tá legal, tu vai hoje. Não. Não é assim também. Mas a realidade é essa. E aí Jesus fala assim, vocês fazem as coisas igual a mim, muito mais. E quando eu vejo isso, eu vejo muito assim, amar. Porque ele veio aqui, foi intenso em amar o propósito dele aqui, mas a eternidade ele depende de qualquer coisa, sabe? Ele depende se eu estou feliz, eu vou amar. Mas se eu não estou feliz, eu vou amar do mesmo jeito, porque é algo maior do que tudo. Teve um tempo atrás, eu estava usando uma WhatsApp, isso tudo aqui eu vi um grande cenário para ele ter um relacionamento com a gente de tanto amor que ele faz. Porque lá no começo, ele podia fazer um banquinho. Fiz um banquinho. Fiz um homem, senta aí, vamos conversar. Não, ele criou todo o cenário. Aí deu nome, vamos se sentir útil, dá nome a tudo aí. Cara, já imaginou o tamanho desse amor? De tudo isso, aí o homem erra uma opção de vezes, e ele traz o filho dele, se torna um homem. Tipo assim, é só para vocês aprenderem que tudo que ele está fazendo, vocês podem fazer. Isso tudo que ele está fazendo é muito simples. Amém. Sem medo. Estava conversando com ele, assim, nós precisamos ser mais ter ousadia em Deus. Sabe de quê? O Rodrigo está falando, cara, aqui é uma passagem do povo. É um tempo, nada de que é tão importante quanto a gente está lá nele. Mas a gente só vai conseguir entender quando amar. Porque aí você percebe que o amor faz todas as coisas. Eu vi um cara
curando alguém, e ele falava assim, não me abraça, por que não? Você revelava para ele, você tem um negócio assim na garganta, então vai deixa orar que Deus quer curar você, deixa orar. Mas eu não estou sentindo mais nada, mas que é isso? Deus te ama, e eu também estou te amando. Eu falei, cara, é o amor desse cara que está fazendo curado, o amor de Deus, a gente é um canal, um instrumento. E aí Jesus veio e falou assim, meu tempo está acabando, meu propósito está sendo feito, e tomara que eles entendam aí que vão fazer isso. Já pensou se todo mundo conseguisse amar? Entendeu? Aí eu fico assim, meio que te julgando, e só que, às vezes o pessoal fala assim, crente, eu sou crente, mas não sou bobo, não. Cara, para ser pro mundo, para amar, tem que ser bobo. Como é que você não vai ser? Como é que você vai amar uma coisa assim tão pura, porque as outras coisas é os rótulos que todo mundo coloca. Mas deixa amar. Mas o cara me deu uma volta, cara, eu sinto muito por ele, mas deixa eu falar. Imagina Judas. Eu sei que você vai me trair, mas peraí, eu te amo. Sabe? Aí o cara vai andando, convivendo ali, tudo, não, mas se eu andar, assim, o cara vai muito mais além. Ele tem o tempo todo do lado ali. Mas não entendeu. Mas se eu estiver bem próximo, se eu começar a ter que entender, aí eu fico pensando que tudo é muito simples da palavra de Deus. É só amor. É brincar, você fica maluco, né? Tem uma opção de estudo, uma opção de coisa, mas resume amar. Senão. Muito edificante e interessante, né, a colocação de vocês dois. Eu queria tentar aterrizá-la um pouquinho na minha vida. Assim. Não. Aterrizar no seguinte sentido. Desculpa a palavra aterrizar. É operacionalizar. É tornar isso factível. O André trouxe uma reflexão muito interessante de que realmente, mais uma vez, os caminhos dele não são os nossos caminhos. Ou seja, a dificuldade da gente ver o nosso finito agora e a visão dele transpassa. Isso nos dá essa angústia, né? Isso nos dá essa sensação de que a gente não consegue ver da forma que ele vê, né? E aí o Edson complementa com essa questão de que, pelo que eu entendi que ele falou, nós não acreditamos que Deus nos ama nessa magnitude. Por isso não amamos os outros. Porque só vai ter uma explicação por que eu não vivo isso que ele está falando. O que ele falou é perfeito. Agora, por que eu não vivo isso? Acho que as nossas escolhas, no nosso dia a dia, vão nos dando segurança para viver essa tranquilidade de saber que a gente vai morrer, mas que a gente viveu na plenitude de Deus. Por que Paulo também se angustiava com a morte dele? Porque ele viveu cada dia escolhendo mais Deus, escolhendo mais segurança, porque a eternidade estava mais próxima do que ele imaginava. Na verdade, a eternidade estava dentro dele, então não importava se aqui ou em outro lugar, a eternidade estava nele. A morte, na verdade, não interferia muito nas atitudes dele. Então, assim, acho que é um degrau. Existem homens de pequena fé, porque existem homens de grande fé. Existem homens de pouco amor, porque existem homens de muito amor. Então, acho que é um degrau de escolhas que a gente vai fazer durante a nossa caminhada cristã, nos dando mais segurança do que Deus tem revelado para a gente, ou vai revelar. Então, acaba essa tranquilidade, essa paz nos tomando, conforme a nossa caminhada. Crescente, eu acho. Você está trazendo para a gente assim que isso não é um estalo, né? Não é um estalo. Ainda que a gente, como o Rodrigão falou assim, quando ele falou, é verdade, todo mundo, né? Mas quando chega na hora, todo mundo é como Ezequias, esse homem dá mais 15 anos, né? Não, igual como Pedro, tu me ama, eu te amo com todo o amor, não me ama. Pedro, eu te amo, estou te falando que eu te amo. Não, você não me ama ainda. E assim, negou Jesus, depois o amor dele veio sendo moldado, amadurecido, né? Com as escolhas dele. Mas antes das escolhas, o que foi necessário acontecer, Pedro,
para que ele pudesse mudar esse rumo ou enxergar as coisas diferentes, assim. Porque ele fez escolhas muito interessantes. Ele largou o barco, ele largou a pesca, ele seguiu o Senhor, ele abriu mão de muitas questões familiares, ele esteve com Jesus na transfiguração, na cura de Lázaro, assim, pagou um preço durante 3 anos elevado, né? Mas mesmo assim ele, na hora de chegar da morte, 2 vezes ele falou, primeiro ele falou, Senhor, para de falar essa situação de morrer e tal, né? E mais tarde também, quando ele estava deparado com essa questão, ele também meio que, talvez como a gente, negou e ficou um pouco distante, ficou com receio dali, né? Eu acho que Pedro ele ainda não tinha sido confrontado com ele mesmo. A gente conversa bastante. Quando alguém fala do seu coração para você, você às vezes pode até não ouvir porque você tem o coração fechado, mas quando Deus expõe o seu coração para você, aí você fica quebrantado, você fica constrangido. Eu acho que o que aconteceu com Pedro foi justamente isso. Nesse momento da negação, é que ele foi confrontado com ele mesmo. E aí ele teve a real noção do que estava acontecendo, a clareza, Deus abriu o entendimento dele para ter clareza de tudo, e aí ele começa a fazer diferente. Porque acho que teve uma das encontros que a gente teve aqui, que falado, eu acho que é no capítulo 12 de João, diz assim, aquele que me serve precisa me seguir. Talvez Pedro estivesse ali servindo, andando, sem seguir Jesus. Aí no momento que ele é confrontado com ele mesmo, Deus expõe o coração dele para ele, aí ele fala assim, agora é hora de seguir Jesus. Interessante. Então, será que para essa compreensão abrir, para que esse amor possa fluir, como o Edson colocou, para que a gente possa amadurecer, como a irmã complementou, será que há algo que vai ter que acontecer na nossa vida que não tem como a gente fugir, que é ser decepcionado? Concorda que não vai ter uma outra opção para que a gente se liberte desse pensamento, para que a gente entenda a simplicidade de amar, para que a gente amadureça, como a irmã colocou, né? Se não pelo que a gente está utilizando aqui como exemplo nessa noite da vida de Pedro e de outros irmãos, porque o que é ser confrontado, né? De certa forma, quando você é confrontado, o nome já diz, assim, não é bem o que eu esperava. Se está sendo dito a meu respeito, não é bem o que eu esperava, significa que, naturalmente, eu vou ficar decepcionado, né? É muito comum isso acontecer no trabalho. Uma vez eu fiz uma avaliação, se eu comentei com vocês, 360, então os meus colaboradores disseram o que eles achavam de mim, os gerentes diziam o que eles achavam de mim, e quem estava em cima dizia o que achava de mim. É óbvio que você perguntar o que eu acho de mim, eu poderia te dizer. Eu mesmo fiz a pesquisa e deu lá. O problema não é esse. O problema é que quando o pessoal responde, não foi muito parecido, né, com o que eu achava de mim, né? E é óbvio que eu fiquei meio chateado com aquilo, né? Porque, pô, essas pessoas, será que elas não enxergam, né, cara? Não é possível, né? É claro que demorou bastante tempo, Rodrigão, para eu entender que eram eles que estavam certos e não eu, né? E o processo de enxergar, ele passa por um processo de decepção. O processo da compreensão, da visão espiritual, do amadurecimento, ele atravessa a decepção e o confronto. Não há um meio de que Deus possa realmente correr na nossa vida que não seja nos conduzindo pelos desertos, como foi com o seu povo. Que não seja, à medida que ele vai revelar ele mesmo, vai ser necessário que a gente se conheça. No fato da gente se conhecer, a gente vai ficar naquele momento, não é uma coisa contínua, naquele momento a gente vai ficar decepcionado com a gente, para que a gente não fique, obviamente, decepcionado com o Senhor. Deuteronômio 18:2 assim, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, o Senhor guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Nossa, a gente precisa desse momento, porque a gente é muito altivo. A gente precisa desse momento e, claro, se a gente soubesse quem a gente era, se eu soubesse quem eu era, eu teria problema com a minha esposa? Eu brigaria com ela? Não. Se eu tivesse certeza de quem eu era, eu teria problema
com os meus pais ou com as situações do meu trabalho, eu não saberia, caramba, calma aí, às vezes eu sou arrogante. Não, o problema é que às vezes eu sou arrogante e não percebo que eu sou. A não ser quando chega algum amigo e fala assim, puxa, cara, acho que você falou de um modo, ele ainda vai tentar ser educado. Quando é um amigo meu, vai falar, cara, você tá arrogante pra caramba nessa situação. E vai poder me ajudar. Porque ele vai poder trazer uma realidade da qual eu desconheço e eu não vejo. E eu só faço aquilo, irmão, porque eu não estou enxergando. Irmão, eu sou egoísta porque eu sou cego. Eu sou idólatra porque eu sou cego. Porque se eu visse, irmão, se visse o mal que age em mim, oraria como Davi, não querendo esse mal. Como falamos, é na tua luz vemos a luz. Então, na verdade, só vamos naquela direção porque não percebemos que estamos enganados a respeito de nós mesmos. E o processo da libertação é conhecereis a verdade e ela vos libertará. À medida que a verdade me liberta por meio da luz que vem do Senhor, mas através de um processo de decepção. Puxa vida, imagina como é que Pedro ficou. Caramba, imagina ele tentando olhar para a cara dos discípulos, ele que era um cara sempre assim, que andava sobre as águas, né, João? Que fazia as coisas. Imagina ele agora, porque mal ou bem, claro, todos falharam, todos erraram, mas assim, na pessoa que se sente culpada e acusada, caramba, o João tá lá, ó, tá do lado de Maria, Jesus falou com ele, ó, ela é sua mãe, você é filho dela, cuide dela, estava lá nos últimos momentos, e eu tô onde? Eu tô longe, eu tô distante, eu digo que não conheço ele. Como é que eu fui capaz de dizer que nunca vi esse homem, cara? Eu mesmo que disse que daria vida, né? Como você comentou, né? Como é que pude eu cair numa situação dessa? Jurava que iria com ele até a morte, Edson. Isso que você fala do confronto que tem, faz essa mudança, me deixa pensar uma coisa que eu creio muito, que um dos maiores milagres que Deus faz é a transformação do homem. Porque marejado faz andar, cego enxerga, mas a transformação do homem, porque, como você falou, às vezes eu acho que eu estou certo. Só Deus me trazendo a luz, me transformando, que aí eu vou deixando de ser egoísta, eu vou deixando de ser uma porção de coisas que é da carne, que vai me matando, que aí eu vou me transformando, porque eu acredito, que está na Bíblia, que nós parecemos ser igual a Jesus. Mas já está na Bíblia. Se eu não sou, culpa minha, mas está na Bíblia, se você está, é porque pode ser. Então, e é um processo e é um milagre, porque a pessoa deixa de ser egoísta, deixa de ser mandona, qualquer coisa, orgulhoso, tudo, porque Deus vai se transformando. Aconteceu uma situação comigo, me chamaram para uma vigília, e eu fui lá na Curitiba, a igreja de Assembleia de Deus pequenininha, e acabou a vigília, depois uns 3 por 4 para fora, tem um lanche lá em cima. Aí eu fui lá, todo mundo no lanche, aí, como assembleando, todo mundo de gravata, terno, só eu que estava muito cansadinho e aí, mas o que eu achei interessante é que aí todo mundo tirando foto, abraçando e tal. Eu fiquei olhando para os caras, todo mundo cara de gente boa, sabe? Um ambiente muito gostoso. Só que lá embaixo, na hora do culto, cara, só eu era cracudo. Aí o outro que foi pegar, eu tinha quadrilha, era assassino. O outro, eu olhava para eles e você não conseguia ver isso. E o cara vinha, abraçava e abraçava o outro. E olha a transformação. O semblante do cara no dia. Eu não tenho medo do cara. Porque se aparece um cara mais distante, fica, meu Deus! E ali, meu Deus, eu dormi uma quadrilha aqui, mas. Quadrilha Santa. Deus curou todo mundo, Deus transformou todo mundo, que maravilha! E isso é um dos maiores milagres que Deus faz na transformação do homem. Aí você, mas. Aí você pega eu lá atrás, eu hoje, esse cara, vai do céu, só ele para poder fazer isso. E ele não botou nenhuma arma na minha cabeça,
ele não pressionou em nada, ele o tempo todo me amou. Às vezes eu fui fazer um negócio errado, e aí eu já percebo, o vídeo dele, com 40 anos, ele me achou, me fez eu me entregar a ele. Aí eu falei assim, cara, quanto tempo eu perdi? E ele o tempo todo, tipo assim, lembra aquela vez que assim, eu estava junto contigo. Lembra aquela vez? Você não tinha relacionamento contigo, mas eu te amava. E aí tu, cara, que tempo que eu perdi? E aí você começa a ver que ele, aí começa tipo assim, não quero. Estava conversando com o André antes de você chegar. Como é que é? Aí você quer, por que a gente está aqui? Porque eu evoluí para estar trabalhando com o André, para dizer, olha, a gente vai escutar a tua palavra, tudo dentro da tua presença, dentro do Senhor, quero sentir teu cheiro, quero te dar um abraço, tudo saudade do Senhor. É por isso que ele está aqui. A gente ama ele, mas isso vem dele, porque de nós. Precisa muito de Deus, né, para todos. Falando aí, questão de você, entendimento de quem você é, ele, à medida que você vai se relacionando com ele vai mostrando a sua identidade nele. Eu lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez, alguns anos atrás, no programa da Marília Gabriela, aquele de frente com o Gabi, que passava no SBT, nem sei se passa ainda, mas ela estava entrevistando o Hermeto Pascoal, que é um multi-instrumentista e tal. E aí ela no final tinha a última pergunta, que era você por você mesmo, que a pessoa tinha que se definir. Aí ela falou assim, Hermeto por Hermeto. Ele respondeu assim, olha, eu não posso falar de mim mesmo, porque assim como 2 por 2 são 4, com certeza eu vou aumentar alguma coisa. E aí, eu percebendo isso, eu lembro do que Paulo falou lá em Romanos, ele disse assim, ninguém tem de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas vive cada um de acordo com a fé que lhe foi concedida. Quer dizer, Camilo falou um negócio interessante da questão dos degraus. Deus ele trabalha na gente em níveis, e ele, nesses níveis ele vai revelando características nossas, coisas que precisam ser mudadas, coisas que ele valoriza, coisas que ele fortalece na gente. Até para entender quem nós somos, nós precisamos dele, precisamos entender quem ele é, para aí sim se refletir na gente, saber onde nós precisamos também nos esforçar para melhorar. Aquela música que diz, me ajude a melhorar, mais ou menos assim, né? O versículo 2, a sequência aqui, tem uma coisa que eu acho que vai acontecer que pode enriquecer a reflexão. Que nesse momento do jantar, né, que Jesus havia, assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Então é interessante, então ele sabia que era pouco tempo que faltava, ele sabia que de alguns dias ele ia morrer, e ele sabia que todos os inimigos dele estavam debaixo dos pés dele. A realidade não demonstrava tanto isso, mas a realidade espiritual, que é mais importante, já estava fechada. Isso era fato. Ele sabia que o Pai tinha colocado todos os inimigos debaixo dos pés dele. Só que, como o Edson falou, tinha um traidor ali, vão aparecer guardas, tem pessoas que vão pagar para montar injúrias e calúnias contra eles, lá investido pelos fariseus, e uma série de circunstâncias vão se apresentar. Muitos quadros, muitos cenários vão se montar diante dele. Mas ele está bem certo que todos os inimigos foram colocados debaixo dos seus pés. Então mais uma vez, nessa forma que o Senhor anda e que Ele também nos inspira a andar, como o Edson falou, né? Essa melhor maneira de caminhar aqui na Terra, que é melhor a gente crer naquilo que Ele fala do que aquilo que a gente acha. É como você colocou, é um confronto, né? Muitas vezes na minha vida, eu vou ser sincero, eu creio naquilo que eu acho. Embora há momentos em que a gente se quebrante, que o Senhor, como o Edson falou, naquele amor, vai nos constrangendo e nos levando. Olha só que interessante, por exemplo, quando ele vai chegando próximo dos discípulos, com a toalha na mão, ele chega-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus diz, você não compreende, olha o que a gente estava conversando, o que eu estou fazendo agora, mas mais tarde você o quê? Disse Pedro, não
nunca lavará meus pés. Olha o Rafael aparecendo aqui. Ele ainda disse que o cara não ia entender. Ele ainda deixou claro, ele podia falar assim como esse aqui, André. Puxa vida, já que eu não vou entender, né? Então lava, Senhor, não é assim? Mas olha, a certeza que a gente tem naquilo que a gente crê, que aquilo que a gente acha e pensa, daquilo que a gente aprendeu, sabe, com os nossos pais e com a vida, é tão mais certo que Deus diz, você fala assim, eu não quero nem saber se eu vou entender, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. É assim, não foi assim que ele disse já depois, ressurreto, lá na casa de Simão o leproso, quando vem o véu, e o véu suspende, tem toda aquela sorte de animais que para os judeus eram imundos, e o Espírito Santo vem em desespero, como ele diz, jamais, vírgula, Senhor. Como é que alguém pode dizer, André, jamais Senhor? Não combina, não é? Não combina. Eu digo que jamais, nunca, e paro por ali, ou eu digo sim, Senhor, né? Mas a dualidade, o paradoxo que está dentro de Pedro é o que está dentro de nós. Por um lado, eu quero falar, a gente reconhece o senhorio dele. Por outro lado, a gente tem certezas no nosso coração que confrontam o senhorio dele. E na verdade, a obra do Espírito Santo em nós é exatamente a ruptura dessas algemas, a ruptura desses grilhões, a quebra desses sofismas, desses conceitos dentro de nós, a fim de nos governar plenamente. A fim de tirar da nossa boca o nunca, o jamais. E pôr, como Maria falou, sim, seja feita a vontade do Senhor. Mesmo que ela não compreendesse que ela ia ficar grávida, nunca tendo relação. Então assim, Pedro reage dessa forma. E olha só como é que o Senhor, nesse caso, ele tem essa maneira, como o Edson falou, amorosa. Ele diz assim, nunca, né? Mesmo o Senhor falando que ele não ia entender, Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro falou assim, puxa vida, então vai de um extremo ao outro. Mas não é assim que a gente é. Então mergulho, Senhor, eu te entrego meus sonhos, tudo e tal. A gente parte para uma outra reflexão que vai além daquilo que o Senhor pediu. Olha só que interessante, porque a gente nunca quer ficar onde o Senhor pediu. Ou a gente não quer, ou a gente quer ir além. Olha o nosso grau de resistência diante do Senhor. Uma reflexão para mim, uma reflexão para nós, um grau de resistência, ou seja, no fundo nós o amamos. Olha que incoerência. No fim nós o amamos, no fim nós entregamos a nossa vida a Ele. No fim nós queremos que Ele seja tudo para nós, João. Mas é o que Paulo viu claramente, mas dentro dele existe tamanha resistência, que prefere ou dizer não, ou ir para o outro extremo, mas jamais permanecer naquilo que ele designou. Então olha o trabalhar, como o Edson colocou, do Espírito Santo, que é nos conduzir exatamente ao centro da vontade do Senhor. Nos convencer que se Ele falou que é só os pés, para que eu vou dizer não? Para que eu vou pedir para lavar a cabeça? Se Ele é Senhor, se Ele é sábio, se reconhecemos que Ele detém todo o conhecimento, se fizermos na reflexão do versículo 1, que Ele sabe o melhor dia do último dia da gente aqui na terra, se Ele tem pensamentos de bem ao nosso respeito, se nós refletimos a respeito disso tudo, por que, por outro lado, essa resistência dentro da gente? Mas isso é uma coisa que ela é real. Como o Edson falou, ela é real, mas ela é diariamente sendo trabalhada, essa realidade. Nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. É muito comum o discípulo, logo no início da sua caminhada, cair muitas vezes em armadilhas de Satanás por isso, né? Ele diz assim, eu errei nesse negócio, mas agora eu não vou mentir nunca mais. Prato feito, né? Já vai montar um negocinho que ele vai mentir e vai deixar ele arrasado e decepcionado com ele mesmo, né? Só ele achou que ele ia mentir mais, porque todo mundo sabia que ele ia mentir. Todo mundo sabia. Mas naquele início ele já criou aquela expectativa. Ele já foi no outro extremo, quando a gente falou, quando o Senhor queria que ele fizesse o quê? Andasse na luz, como ele na luz está. Se algo acontecesse, ele confessava os seus pecados em comunhão uns com os outros, que o sangue de Jesus Cristo limpava ele de todo o pecado. Porque se digo que não peco, faço a Deus de mentiroso. Só que parece que isso fica um pouco nebuloso nas nossas vistas e a gente começa a fazer, como diz Eclesiastes, promessas
de tolo. Parece que às vezes apareceu para a gente, mas a gente não dá ouvido o que ele fala, né? Estou lembrando às vezes da minha filha. Aí às vezes a Sara está na televisão lá, aí eu, Sara, tua mãe mandou pedir alguma coisa, tua mãe tirou lá em cima da subir. Filha, olha só, eu vou estudar, eu tenho que ter eu tenho que estudar, não sei se eu estou falando, que tua mãe está te chamando para te subir. Mas a mãe tem nada de não sei o quê. Eu falei, cara, eu estou falando com ela, ela não está querendo entender, ela não está nem aí o que eu estou falando. Filho, você está prestando atenção no que você está falando? Eu sei, pai. Minha mãe está me chamando? Então vai. Por que eu estou falando que tua mãe está te chamando e que você está falando, eu tenho que estudar para a prova de amanhã? Às vezes parece que isso pode falar assim, aquele cara que está no tanque, o que tu quer? Eu quero ver, eu estou aqui um tempão, ele perguntou, o que você quer? Eu estou aqui um tempão, ninguém me leva lá, tem 8 anos. Eu digo, o que você quer? Não, eu estou aqui um tempão, ninguém me leva, passa todo mundo, não sei o que. Aí Deus vai, tá bom, tá curado, vai aí, pega, vai embora, você tá curado. Eu só perguntei o que tu quer, a gente fala umas coisas com a gente, aí a gente fala outra coisa. Não, mas olha só aqui. Não, mas é só isso. Você está prestando atenção no que eu estou falando contigo? Às vezes, eu pareço que não presto atenção. Sabe, às vezes eu falo assim, pode ser algo. Perdoa aí, dá um desconto, mas de repente ele tem que ficar mais. Ele falou tão simples. Só falou assim, senta ali, tá legal, vamos a cadeira toda. Mas eu não ouvi só sentar. Não, vamos deixar cadeira toda, ficou tudo bom, hein? Aí senta aqui de novo. Ficou bom, Lido? Você pode sentar ali? Eu não dizia, tu perdeu tempo, não tem nada a ver. Às vezes eu acho isso comigo. Não, eu lembro você falando isso do texto do profeta Oséias, dizendo, né, que eu fiz um caminho de espinhos para conduzi-lo até um espaço que ele havia preparado para palestrar com Israel, né? O que é um caminho de espinho? É um lugar onde, se você move para a esquerda, pim! Se você move para a direita, pim! Então, assim, é como o Senhor, para mim, um caminho de almofada é melhor, né? Mas o caminho de almofada eu encosto, né? Caminho de espinho, encosto. Só tem como você caminhar. Às vezes, por muitas vezes, né? Deus fez isso com o povo de Israel e faz isso com a gente. Fez aqui nessa questão com Pedro, né? Até levar Pedro aonde ele queria. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os seus pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Disse isso por causa de Judas, né? Quando ele terminou de lavar os pés de todos, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou, vocês viram ou entenderam o que eu fiz? É o que o Edson acabou de falar agora. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão eu sou, Jesus disse. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Pergunta ou reflexão. Até o momento da cruz eles fizeram isso? Ou uns meses depois? Não. Eles não entenderam, como o Edson colocou, o que Jesus tinha feito. Jesus tinha pedido que eles fizessem isso uns com os outros e eles não fizeram. Eles não entenderam. E assim, é muito interessante como Jesus trata, às vezes assim, a nossa vida. Ele traz um ensinamento, mesmo sabendo que aquele ensinamento, aquela ministração que ele está trazendo, aquele palestrar, aquela conversa que a gente teve, não vai se reverter em alguma coisa prática naquele momento. Ele vai falar com a gente para passar um tempo e depois falar que ele falou com a gente. Foi isso que Jesus falou. Olha, o Espírito Santo vai lembrar vocês muitas coisas que eu tenho dito. Olha como é importante, pelo menos, a sugestão bíblica de guardar. Às vezes a gente não vai entender
E às vezes a gente não vai conseguir nem operacionalizar aquilo naquele momento da nossa vida, mas a gente pode guardar. O Senhor falou, guardei. Em outro momento lá na frente, Ele vai pegar aquilo que Ele colocou em nós, que nós guardamos, que Ele nos deu, e vai fazer aquilo se tornar uma realidade. Existe uma promessa até interessante nesse versículo que nós lemos, que passa despercebida, só mais tarde eles vão conseguir entender isso, que ele diz assim, olha, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, eles sabem, felizes serão se as praticarem. Olha que coisa interessante. A felicidade não está em saber, a bem-aventurança, mas ela está em praticar, em viver. Que aí foi o que você compartilhou com a gente no início. A felicidade não está em saber, ela está em viver. Então, isso, por exemplo, que fazemos aqui, na direção do Senhor às segundas-feiras, é um lava-pé. O que nós estamos fazendo aqui? Lavando os pés uns dos outros. O pé é exatamente o que o Senhor queria deixar. As pessoas andavam de sandália naquela época, as ruas não eram pavimentadas, então o pé da pessoa ficava muito empoeirado. Era normal, quando entrar na casa de alguém, a pessoa oferecer uma bacia para que as pessoas pudessem lavar os pés. É o local onde você toca o chão. Então todos nós, de uma forma ou de outra, tivemos um dia difícil, cada um à sua maneira, seus confrontos, suas dificuldades, suas angústias, suas decepções. Então, quando as pessoas se reuniam no alpendre de Salomão, ou nas casas, ou tinham aqueles momentos de comunhão, o que elas estavam fazendo? Lavando os pés umas das outras. E aí tinha o quê? Tinha graça, tinha alegria, tinha singeleza. Toda essa promessa era cumprida. Embora às vezes a pessoa não estivesse nem fazendo, alguns conscientemente. Não, eu estou fazendo isso porque o Senhor ensinou a fazer isso, Ele fez isso, Ele prometeu que teria alegria se fizéssemos isso. Não. A coisa vai acontecendo de uma forma natural. Alguém observa, vê aquela realidade, como Paulo escreve. Assim, caramba, isso é real. Então, assim, eu fico pensando se muitos dos nossos momentos de sobrecarga, muitos dos nossos momentos de peso, de fardo, de angústia, às vezes nós não somos tão aliviados porque não conseguimos compreender aquilo que o Senhor... o bichinho ali, Não, tranquilo. Que nós não conseguimos entender, praticar e viver isso. Não é assim que acontece quando você encontra um amigo cristão, às vezes no meio da rua, no ônibus, você começa a conversar do Senhor, quando você, você não sai dali diferente? Pô, irmão, que bom ter te visto, tal paz, tal. Aquilo não dá, lava a pé. Até. Então, assim, como é importante a comunhão. Aí a gente entende que a comunhão, ela tem a ordem certinha de atos. Doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Olha só que interessante. Comunhão e oração. Porque não tem como a gente orar e a nossa oração ser o mesmo coração, a gente não tem comunhão. Se não tem um partir do pão. A gente não divide a vida um com o outro, a gente não escuta um ao outro e lava os pés uns dos outros. Então, olha como a comunhão, ela é preciosa. Olha só, ela é preciosa, diz o salmista, como é precioso que os irmãos vivam juntos em união. Ele traz toda uma descrição sobre o óleo descendo sobre Arão, e no final ele diz assim, ali, olha que coisa interessante esse pronome, ali ele decreta a bênção e a vida. Voltamos para a questão da vida. Aonde? Na comunhão, no partir do pão. Então, quando a gente tem uma ideia do corpo de Cristo, da igreja, ou de uma questão mais institucionalizada, onde cada um vem individualmente, querendo se relacionar com Deus de uma forma individual, aí pegando o gancho do Edson, sem amar, tem vida ali? Edson, não tem vida. Tem uma religião. Tem uma repetição mecânica, como Isaías falou e como Jesus falou também, quando chegou no centro de Jerusalém, esclareceu claramente a realidade espiritual deles.
né? Mas não tem vida. Então a vida, como foi colocada, está exatamente no fato de amarmos uns aos outros, de sentirmos a dor do outro. Na verdade, às vezes a gente acha que se ouvir o problema do outro vai ficar pesado. Ou seja, pô, meu, mas essa pedrada aí, caraca, tá muito braba a luta. Por causa da nossa mente caída, às vezes nós somos, às vezes até conduzidos a pensar dessa forma, né? Mas se a gente se ater a essa reflexão, a gente vai falar assim, puxa vida, o Senhor prometeu, quando um irmão chegar aqui e estiver contando um drama, quando ele estiver falando uma situação, e eu depois começar a falar o drama do Senhor, não vai ser ele que vai me curar ou eu que vou curar ele. Vai ser a vida que Deus vai fazer emanar desse processo de comunhão, porque onde 2 ou 3 estiverem no nome dele, ali ele vai estar. O nosso coração vai se aquecer, como aqueceu dos discípulos de Emaú. Aquele coração triste vai começar a ficar alegre sem a gente perceber a mudança. Os discípulos de Emaú nem perceberam a mudança. Eles não conseguiram nem discernir que eles estavam deixando de ficar triste e alegre. E quando chegou lá no final, ele, poxa, nosso coração ficou alegre. Mas eles foram discutindo com o Senhor, conversando, sem perceber essa mudança. Olha que coisa interessante. Eles perceberam, assim, Edson, claramente o momento assim, não. Naquele momento que a gente andou, chegou perto daquela árvore, ali o meu coração deixou de ficar triste e alegre. Mostrando que no fundo a centralidade, como você falou, não está nem na tristeza ou na alegria do meu coração, mas no discernimento do relacionamento que ele está tendo comigo. Aqui está o ponto. Eu tenho uma teoria de que o contraponto de Atos é Caim e Abel. Porque quando você lê Gênesis, você vê que eles cresceram separados. Apesar de serem filhos do mesmo pai, da mesma mãe, terem tido a mesma criação, eles cresceram separados. Tanto é que quando Caim mata Abel, e Deus pergunta para Caim assim, cadê teu irmão? O que eu tenho com meu irmão? Sabe? Ali mostra uma separação muito grande, que é uma falta de comunhão que gerou morte. Mas aí o contraponto lá em Atos, no capítulo 1, diz assim, que eles sempre se reuniam para orar, para compartilhar, eles sempre se reuniam, e isso trouxe vida. Então assim, a falta de comunhão gera morte. Mas essa estar junto gera vida e atrai o Espírito de Deus. E, cara, assim, o propósito de Deus começou a se cumprir ali, na união dele. Quer dizer, começou a se cumprir antes, mas foi mais um capítulo, foi uma fagulha. Não, é assim, muito rico e assim, elimina aquela ideia de homem de Deus, que é trazida ao longo de alguns séculos, e que os próprios homens de Deus, quando você vai ler a biografia dele, condena. Você pega, por exemplo, um John Wesley, o cara falou exatamente para ninguém fazer o que ele fez. Que foi botar o nome do cara. Ele falou aquilo. Ele nunca quis aquilo. Exatamente, bem lembrado também, Rodrigão, dessas figuras, homens que foram tementes a Deus, que serviram a Deus, que nunca desejaram essas coisas, mas que depois os seus seguidores, querendo honrá-los, querendo reverenciá-los, acabaram tomando esse caminho. Ou seja, é exatamente essa desmistificação do homem de Deus, da figura isolada da primeira aliança, de Moisés indo até o Sinai e sendo a interposição entre Deus e os homens, para a comunhão. É o que Paulo deixa claro para Timóteo. Só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O resto é o que? A comunhão. Ora, claro que na comunhão há irmãos que o Senhor levanta responsáveis, por exemplo, como irmãos que apacentam os outros irmãos. Então eles têm esse cuidado de apacentar. Há irmãos que o Senhor levanta no sentido de ensino. Há irmãos de socorro. Aí tem vários aspectos que, digamos assim, não seria o fórum nesse momento, mas assim, que você vê, mas toda a ideia é o quê? É complementar. A ideia sempre vai estar ligada aqui, a corpo. A ideia sempre vai estar ligada à noiva. A ideia sempre vai estar, quando fala de membros, então assim, sempre junto, nunca separado. E aí a gente começa a perceber por que Satanás então investe tão fortemente o quê? Na divisão, né? Assim, ao crer dessa forma você cresce. Você acha que você vai passar na tribulação? Eu acho que eu não vou passar. Você acha que eu não sei. Ou seja, todos esses pequenos detalhes que na verdade jamais poderiam nos separar, né? Se cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cremos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Cremos que Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Irmão, o que poderia nos dividir? Não só do amor dele, mas do amor entre... É fácil eu dizer que Deus é meu pai. Difícil é reconhecer que o André é meu irmão. Se conhece tanto o coração de Deus que lá em Provérbios diz 6 coisas acontecem que a família bovina, que é a divisão, daquele que cria contenda de todo mundo. Ele ama tanto a comunhão e bovina o contrário, que proclama a divisão. Verdade. E assim, aí, ele usa as coisas da nossa carne mesmo, né? Às vezes usa o destempero, a ira, ou aquela dificuldade que tem da questão da injustiça, a palavra mal falada, o irmão fica magoado com aquilo que foi dito, né? E quando a gente vê, já tem grupos e a coisa vai... Às vezes, isso aconteceu em Corinto, né? O que Paulo falou? Quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de Pedro, que é, assim, Cefas, né? Puxa vida, eu nem batizei ninguém, graças a Deus que não batizei, senão o pessoal já vai falar assim, olha só que coisa interessante, quando a gente vê pessoas hoje querendo batizar para ter seguidores, ter membros, terem membresia, a gente está percebendo ali um cuidado daqueles irmãos que estavam responsáveis em quê? Em cuidar da unidade perfeita em amor do corpo de Cristo. Olha como eles eram, na verdade, colunas da igreja do Senhor. Eles estavam cuidando disso. Às vezes eles estavam até se anulando. Às vezes eles estavam até se colocando à parte, para que eles pudessem, de alguma forma, ser instrumentos do Senhor para cuidar o quê? Do vínculo perfeito, como Paulo vai falar mais tarde, da paz, né? E em amor. Então, assim, ele fecha esse último trecho, deixando essa reflexão para a gente, que vamos ser bem-aventurados se nós praticarmos estas coisas, né? Às vezes ouvir um irmão, né? Às vezes escutar alguém, né? É claro que, como foi falado aqui, quando eu cheguei, acho que a tia comentou, né, que é o nosso dia a dia mesmo. Ela falou assim, cheguei meio esbaforada, ela, tá chegando corrido e tal, né? O nosso dia é muito corrido, a gente acorda pensando nos problemas que a gente vai resolver e dorme pensando naqueles que não deu tempo de resolver para o dia seguinte. É mentira? É mentira. E isso muitas vezes afoga a gente. Isso muitas vezes tem um propósito que, às vezes, da gente ficar tão voltado para a gente mesmo, né? Numa sobrecarga, com falta de ar, com quando as coisas, né, são muitos problemas e tal, que na verdade a solução às vezes estava no simples lavar o pé um dos outros, conversar com o irmão, às vezes no trabalho, ligar para algum irmão, né? Do nada, assim, né? Do nada que eu digo assim, né? Mas ligar para uma pessoa não é bom quando você recebe um telefone do nada. Você está assim, então daqui a pouco o irmão liga. Não, irmão, estou ligando aí só para abençoar o teu dia. Como é que seria que você receberia uma ligação dessa? Você está lá toda... E de repente alguém te liga, o telefone toca, você, caraca, será que eu atendo, não atendo? Pô, tô todo lá. Aí você atende, quando você atende, não, irmão, fica tranquilo, é rapidinho. Só queria abençoar o teu dia, que o Senhor te dirigisse, conduzisse, te desse sabedoria, para que estratégia para que você possa administrar aquilo que está na sua mão do Senhor. Você ficaria constrangido, eu ficaria... Eu também ficaria constrangido, porque às vezes eu fico na dúvida, já tendo folha ou não, né? Imagina você ficaria, André, constrangido? Ficaria, né, Rodrigão? Daquele baque na gente, né? Então, e talvez o Senhor esteja nos estimulando, claro, não numa questão de esforço humano, mas nele, a nós buscarmos ou nos atentarmos pelo menos nessa comunhão que Ele queira gerar. O Rodrigão falou uma coisa muito interessante uma segunda-feira, ele falou assim, como às vezes a gente estava conversando depois, no dia do bolinho, ele falou assim, é como às vezes, poxa, é bom, eu fico esperando a segunda-feira, a gente vai se ver, vai ter um momento, não um momento somente de um culto litúrgico, né? Mas um momento assim de reflexão da palavra, de falar e de ouvir, né, de estar junto, de entender um pouco como aquele irmão vê aquele aspecto que é interessante, né? Cada irmão está percebendo uma coisa e aquilo vai edificando a todos, né? Talvez se a gente tivesse mais comunhão, desculpa, não quero soar como crítica e nem digo isso aos irmãos daqui, digo isso mais a minha pessoa e ao meu local
de congregação, embora sejamos um no Senhor, mas no local prático, talvez tivesse mais momentos de comunhão e menos de culto, teríamos mais vida. Isso para mim é a resposta, porque eu fui guiada pelo Espírito Santo. Assim, foi um guiado assim, que não é que eu não faço isso, mas com essa pessoa eu nunca fiz. Eu mandei uma mensagem, acho que está tudo dentro disso, né? De chegar pelo Espírito, fazer, perguntar para alguém, né? Saber de alguém, conquistar, aquela coisa, né? Hoje eu achei no zap, eu falei assim para a pessoa, estou com saudade de você. Mas eu nunca assim, usei isso, assim. Mas eu senti que foi o Espírito Santo de Deus que fez eu fazer isso com essa pessoa. E essa pessoa foi, retornou para mim e falou assim, poxa, minha veio, está com saudade de mim. Quer dizer, talvez eu nunca pensou de ouvir isso de mim também, né? Não que a gente se conhece muito pouco, no íntimo, mas eu senti que uma coisa assim, eu fiz isso assim, até que eu sou um pouco tímida de tudo, né? Mas quando eu gosto de alguém, eu confesso, quando eu amo alguém, eu falo, como eu amo você, sabe, aquela coisa do amor de Deus, mas assim, com essa pessoa nunca eu vi que foi o Espírito Santo de Deus. E essa pessoa falou assim, poxa, você falou isso para mim. Entendeu? Então, com o Espírito Santo, a gente tem que estar ligado muito nisso, porque a liberdade, acho que é nisso, no Espírito. A gente fazer as coisas assim, entendeu? Sem A ousadia que ele falou, né? ousadia, sabe? Sem pensar, sem fazer e pronto, faz. Você não vai se arrepender de fazer isso. Porque você está fazendo dentro do amor de Deus, que colocou no seu coração por aquela pessoa, né? Ou até, assim, uma coisa assim, que também não podia sair, mas saiu porque o Espírito Santo Deus te guiou, te colocou aqui para não falar. E foi uma coisa tremenda, sabe? Assim, foi resposta a isso hoje aqui para mim. Né? Eu disse, Senhor, eu quero ter essa ousadia de ser assim diante de Deus, com Deus, tá entendendo? Eu falo assim para o Senhor, eu falo, Senhor, eu quero ter ousadia. E eu muitas vezes falei, eis-me aqui, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade, o teu querer. Quero ser semelhante a ti. Sabe, quando o Senhor fala de semelhante, pô, ser semelhante a Ele, não é fácil. Ele não é fácil. Mas se você quer isso, Deus vai dar. Eu creio que Deus vai dar. Se você quer de todo o coração, quer viver Cristo, quer estar em Cristo, Ele vai fazer acontecer. Sabe? Para mim isso foi a resposta agora, você falando isso, meu Deus, obrigada. Porque, né? Às vezes a gente trava a situação e impede a vida fluir, né? Eu lembro assim, rapidamente só, eu lembro de um culto que eu estava bem mal, assim, interiormente, estava mal assim, você fica, né? Assim, não estava, sabe? E eu estava sentado numa cadeira assim, eu lembro que as pessoas estavam sentadas assim, parecida com a gente, eu estava sentado assim, o pessoal estava louvando, sabe que você canta baixinho assim? Você está ali, mas está com... não sei, tia, e não tá, assim, tá bem triste, bem assim. E aí eu estava cantando louvor, eu lembro que eu falei assim, pra mim mesmo, aquele dia, era de manhã, eu falei assim, Deus, queria só um abraço. Eu falei isso assim, pra mim. E aí levantou uma irmã que estava lá na outra ponta, ela tocava flauta. Sem brincadeira, irmão. Eu estou falando sério, ela vinha andando de lá. Eu estava assim, estava de cabeça baixa, não reparei, né? Ela vinha andando de lá e tal. Daqui a pouco ela pegou minha mão, levantou assim, me colocou em pé. Quando ela me colocou em pé, ela me abraçou. Sabe aquela sensação de que o corpo da pessoa pode estar ali, mas não é ela que está descansando. Não é ela que está descansando. Assim, não foi ela que levantou da cadeira, não foi ela que veio até ali, não é ela que está abraçando. Assim, tá só pegando emprestado mesmo, para ser mais claro, assim, no linguajar bem coloquial mesmo, né? E aí, eu fiquei pensando assim, puxa, eu pedi só um abraço. Não, me deu o quê? Um abraço, né? Só que aquele abraço, obviamente, que foi dele, assim, você tem um abraço, irmão, não foi uma pregação, uma palavra, não foi isso, não foi aquilo, não foi uma profecia, foi um abraço, né?
claro que foi dirigido pelo Espírito, e assim, cara, eu falei assim, Deus, obrigado por esse abraço. Aquele abraço significou muito para mim aquele dia de manhã. Muito. Primeiro que eu comecei a pensar, Deus, então o Senhor me ouviu. É claro, parece meio óbvio, mas eu que estava mal, né? Falei assim, puxa, então o Senhor me ouviu. Então o Senhor, poxa, o Senhor vem me... Aí eu comecei a fazer vários pensamentos, só aquilo, sem eu perceber, aquilo que a gente falou, né? O coração deixou de ser triste, mas eu não estava nem percebendo o estado do coração. Que na verdade a gente valoriza isso, mas é igual o Jó. Quando o Jó começou a ficar alegre? Tu não determina ali quando ele começou a ficar alegre. Entendeu? A coisa vai acontecendo e você não percebe, porque na verdade, algo que é maior do que a alegria e a tristeza, que é o Senhor, que é a presença dele, começa a cativar a gente naquele momento, começa a mexer dentro da gente, que você simplesmente esquece aquilo, né? E para mim aquela manhã foi uma bênção, né? Agora, e se ela segura da minha cabeça, dá um abraço nele, como ela falou, eu vou lá falar, mandar mensagem, saudade de você, só que do outro lado, a gente não tem noção. Você se permitir. A gente não tem noção. Então, às vezes eu falo, você é o outro lado, você é instrumento, você é canal. Então, eu estou muito afim de. Porque o outro lado, você não tem noção do que é. E eu falo, preste atenção no que você ora. Porque às vezes você pode falar para o Senhor, e aí Deus te leva. Como aconteceu comigo de manhã no trabalho, Deus, eis-me aqui, Senhor, me usa. 6 horas da noite, o telefone toca. Atende, fica bem. É tua tia. Minha tia? Eu quero falar contigo, não sei o quê. Ela falou que teu primo foi preso e ela está te chamando para tu ir lá em Campo Grande. Ela tem. Meu primo foi preso. Ela tem mais 2 filhos. Ela tem mais uns 12 ou 15 sobrinhos ali perto. Cara, e eu, todo enrolado, você olhar. Aí veio. Tu não podia de manhã para te usar? Na mesma hora. Falei, baby, eu chamei a mãe dele. Ela me disse que eu vou lá. Sai daqui, eu vou lá. Parti para Campo Grande, nem liguei, parti para Campo Grande, direto. Cara, teu primo, ele está preso. Mas está preso aonde? A gente tem que ir em São Paulo. O quê? A gente tem que ir em São Paulo. Meu filho está preso em São Paulo. Não, está preso aqui, em Campo Grande. Mas ele teve uma menina, teve filho de uma menina que está em São Paulo. E ele não pagou a pensão. E ela fez, então a gente tinha que ir lá. Então não. Aí eu comecei sozinho. Vamos. E a tia desesperada. Eu fiquei 2 dias na estrada com ela. Meu trabalho, eu falei, ó, larguei. Falei, senhor, vai contigo vocês tudo. Agora tu me colocou, eu tenho que bater para ir para dentro, né? Qual que é o seu pedido? Então tá bom. E minha tia, todo mundo ligava para ela, sabe o que a gente resolveu em São Paulo? Nada. 2 dias lá. Não, porque a menina tem que soltar. E aí, nós chegamos em São Paulo, lá em Ubatuba. Não, mas ele tem que ir em São José, na casa do juiz, não sei de quem, minha tia. Aí eu pegava a Bíblia na noite. Alguém arrumou casa para a gente dormir, casa toda empoeirada para passar a noite. Não sei o que. Eu tinha o tempo todo. Papai, isso é bom. Aí, no final, Deus faz, a pessoa do carro fala: mãe, não me muda essa pessoa. Calma. É só consequência daquilo que ele está fazendo. Ele não vai morrer. Aí eu olhava, minha tia estava escrando. Calma, foi 2 dias em São Paulo, não resolveu nada, mas ela voltou, sabe? Aqui, todo mundo, que tudo é centralizado nela, ela conseguiu. Eu falei, cara, tem 2 dias de trabalho, meu Deus. Mas quando eu resolvi ir, falei, não, é isso mesmo. Foi que eu orei, então tá bom. Foi 2 dias assim, tremendo, sabe? De perceber Deus agindo, falando.
ela falando para todo mundo, desde quando a gente voltou aqui, depois de 2 dias que nós chegamos aqui, ela foi lá, não sei com o que do Rio, pagaram lá tudo, e foi pro Sul. Então, Senhor, eis aqui, seus primeiros.